Meus irmãos, eu ainda não vou te revelar o tema da mensagem, porque antes disso eu preciso fazer um teste com você. Muitas vezes, quando nós chegamos na igreja, nos perguntamos: será que Deus quer falar comigo hoje? Será que a pregação, será que a mensagem é para mim? Ou será que não é para mim? Esse tema não é para mim? Então, antes de iniciar, eu quero fazer um teste com vocês para saber se essa mensagem é para você ou não. É claro que se essa mensagem não for para você, você não vai embora, né? Você já está aqui, né? Já. Então fica até o final. Mas se for para você, você vai perceber e entender agora com as perguntas que eu vou fazer. Quem aqui sabe responder com firmeza algo que tem certeza? Sabe aquela resposta para aquela pergunta que a gente tem tanta certeza que a gente responde alto, com firmeza e rápido? Às vezes a gente nem espera a pergunta terminar e já está respondendo para mostrar que sabe qual é o assunto. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui. Assim que eu acabar a pergunta, se você souber a resposta, responda em voz alta, responda com firmeza, e aí eu vou saber para quem que é essa mensagem e para quem não é, tá? Primeira pergunta. Fica ligado, se você souber a resposta, assim que eu acabar, ó. O que é que vem dos céus para aliviar a terra num período de calor extremo? Meio devagar, eu não senti muita firmeza não, mas vamos lá, próxima pergunta. Vocês já aprenderam como que funciona. O que Deus envia para regar as plantações e trazer refrigério para o solo? É a mesma resposta? Então tá. Próxima. O que é necessário acontecer para manter a baixa umidade do ar e nos dar qualidade de vida? É a mesma resposta de novo? Então tá. Mais uma. O que vem do alto como refresco para a terra durante um período de seca e de estiagem? Mais duas chances. Qual o fenômeno da natureza que garante uma boa safra e uma colheita abundante? A última é especial, complete, tá? Complete a frase. Na Bíblia, o povo de Deus entende que ele está os abençoando quando ele envia, todos estão reprovados. Alguém aí do seu lado respondeu alguma coisa diferente de chuva? Água? Meus irmãos, pergunta para o seu vizinho aí do lado. Só chuva? Você só lembrou de chuva, meu irmão? Você é um cristão? Então, se você, para as 6 perguntas que eu fiz, respondeu chuva, essa mensagem é para você. Se eu sou você, eu presto bastante atenção. Tem alguma coisa que você está esquecendo, que você está desprezando, que você não está percebendo. Isso interfere muito na sua vida hoje e no seu relacionamento com Deus. O tema dessa mensagem, a chuva e o orvalho. Vamos ficar de pé. Deuteronômio 11, 10 a 14. Vamos abrir nossas Bíblias para entender sobre esses dois fenômenos da natureza que tem tudo a ver com a vida cristã: a chuva e o orvalho. Todos abriram? Então vamos ler juntos, vamos ler em alta voz, a partir do versículo, vou começar do versículo 8, e vamos até o 14, todos juntos. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis, e possuais a terra para onde vos dirigis, para que se prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Não estou ouvindo a igreja, versículo 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e vales, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela
continuamente, desde o princípio até o fim do ano, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas à vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Já que você errou as perguntas, essa mensagem é para você. Então, peça misericórdia a Deus para falar com você nessa manhã, porque você está precisando ouvir essa mensagem. Levante sua voz, faça essa oração, peça a Deus para falar com você nessa manhã. Misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos ouvir tua voz. Fala conosco para que entendamos e pratiquemos essa verdade em nome de Jesus. Pode se sentar, meu irmão. Que Deus abençoe a meditação da sua palavra. É muito bonito, né, esse trecho que a gente leu? A terra para a qual eu estou levando vocês não é como a terra do Egito. Olha que beleza. Mas isso não é tão bonito assim quanto parece não, tá? Tem um problema sério escondido aqui. Canaã não ser como o Egito revela um problema grave. Também ali, ó, é uma terra de montes e vales. Você imagina uma paisagem linda, uma coisa cinematográfica, né? Uma terra de montanhas e vales, que coisa mais linda. A gente imaginando esse cenário, mas é um problema pior ainda, essa terra ser cercada por montanhas e ser uma terra de vales. Problema pior. Então, nós precisamos entender que, apesar de não estarmos vivendo na época bíblica e não fazermos parte daquele país, daquela região, tem verdades contidas aqui que nós precisamos entender, assimilar e praticar. Aqui no Brasil, um país tropical, em 2025, talvez a gente esteja desprezando e não percebendo algumas coisas que eram essenciais e faziam parte da rotina e da vida do povo de Israel da época. Para isso, nós precisamos voltar no tempo e entrar na mentalidade daquele povo. Nós precisamos nos colocar no lugar deles para entender e assimilar por que a mensagem de hoje vai falar de chuva e também vai falar de orvalho. A chuva todo mundo lembrou, né? Agora do orvalho. Se eu disser para você que orvalho, após os meus estudos, me parece ser mais relevante, mais importante que a chuva. Vamos prestar atenção na mensagem. Hoje nós somos a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Cristo, tempos modernos, mas a nossa base, a nossa fé, a nossa Bíblia está baseada na estrutura de Israel, na cultura judaica, está baseada na geografia, em como era a sociedade, o clima, as estações. Então a gente precisa entender tudo isso para a gente conseguir entender sobre o que a gente quer falar aqui nessa manhã. Versículo 10 está dizendo para a gente aqui: porque a terra que passam a possuir não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, onde semeavam a vossa semente e com o pé regavam como uma horta. Como era o Egito? Essa imagem é uma figura de um trecho do rio Nilo. É uma imagem de satélite. Você vê um rio ao centro e em volta do rio uma vegetação extensa e rodeado ali por desertos. Então, só no entorno do rio Nilo, só nessas margens que tem essa vegetação. E Deus vai falar para Moisés: a terra para a qual eu estou levando vocês não é como o Egito. Por que ele fala isso? O Egito hoje em dia, ele tem 70 milhões de habitantes. Mas ainda hoje, como era nos tempos bíblicos, essa população de 70 milhões de habitantes está concentrada em 4% do território do país. Então, em outras áreas, deserto não tem habitante, não tem habitação. A população egípcia está concentrada, como era no tempo da Bíblia, ao redor do Nilo, em torno do Nilo. Então, 4% de ocupação do país, porque justamente o rio Nilo era o rio da vida. Era ali que havia vida, colheita, vegetação, ali que conseguiam tirar o sustento deles. Mas os egípcios, avançados na sua tecnologia, avançados na sua modernidade, eles construíram ferramentas, maquinários, tanques e reservatórios. Então, durante o ano inteiro, eles trabalhavam com suas próprias forças. E do rio Nilo, eles conseguiram criar ferramentas, máquinas e maneiras de irrigar a terra com as próprias mãos, com a própria força, com o próprio trabalho, com o próprio desempenho. E essa era o jeito de se trabalhar no Egito. Eles mesmos eram responsáveis pela irrigação, pela fertilidade do solo e por uma colheita bem-sucedida.
Quando falamos de Egito, temos que falar de Rio Nilo. Então, a fertilidade do solo, rico em nutrientes, era resultado de cheias que permitiam um cultivo diverso. Então, às margens do Nilo se cultivava todo tipo de coisa. Além de muitas frutas, era trigo, cevada, linho e legumes. Então, em volta do Nilo, todo quanto é tipo de plantação, de vegetação, prosperava. Então, o Egito, por se localizar, como você viu nessa imagem de satélite, numa região desértica, ele sempre teve sua vida ligada às águas desse rio. E nos períodos de cheia, o rio transbordava, fertilizava todo o solo e o lodo que ficava após essa enchente, essa cheia, fertilizava o solo e possibilitava essa colheita, essa plantação bem-sucedida. Além de um sistema elaborado de tanques, canais e máquinas e aparelhos mecânicos. O versículo 10 vai falar: vocês regavam com os próprios pés. Eu fui atrás dessa informação, realmente os historiadores indicam que as ferramentas de irrigação do solo, de distribuição da água, para os canais era feita através de trabalho com os próprios pés. Então, eles com os pés regavam, com sua própria força regavam e irrigavam o entorno do Nilo ali com as águas do rio. Entendido até aqui? Assim era o Egito, mas Canaã não é como o Egito. A terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra para a qual Deus estava enviando seu povo, como era essa Canaã? Vamos ver como que era Canaã. Uma região montanhosa. Moisés, em Deuteronômio 3:25, ele fala: peço que me deixe passar para que eu veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Então, era uma região cercada por montanhas. Deuteronômio 11:11, que nós acabamos de ler, ele fala: terra de montes e vales. Então, essa era a característica geográfica de Canaã. O clima, na maior parte do ano, era seco. Muito calor, na verdade, um calor insuportável. Era baixa a umidade muito baixa. E isso era na maior parte do ano. Se você não estivesse nas montanhas, no alto das montanhas, e ninguém consegue habitar no alto das montanhas, se você não estivesse lá, onde chega até nevar, você não estaria bem, porque no alto das montanhas é fresco e é ventilado. Se você também não estivesse no litoral, perto do mar Mediterrâneo, onde sopra a brisa suave, você estaria localizado na maior parte do território de Canaã, que é o quê? Cercado por montanhas, montanhas por ambos os lados, e o vento quase não corre. Então, na maior parte do território de Canaã, a terra prometida, o calor é insuportável na maior parte do ano. E os estudiosos dizem que durante o verão, metade do ano inteiro, é próximo de 50 graus. Essa era Canaã. E Deus avisou: não é como o Egito. Então, a geografia de Canaã era um problema sério em relação a clima, temperatura e sobrevivência da vegetação. E quem diria, né? A terra da promessa, a terra que emana leite e mel, a terra que é bem sucedida nas colheitas, nas frutificações, é uma terra que tem problema sério com falta de chuvas durante grande parte do ano. O sistema hidrográfico de Canaã é um dos mais pobres do mundo, e isso eu li um estudo de Daniel Henke. É um dos mais pobres do mundo. Então, Canaã tem um sistema de irrigação, um sistema hidrográfico mais pobre. As plantações em Canaã dependiam das chuvas, e essas chuvas não eram tão abundantes como estamos acostumados no Brasil. Qual estação do ano você vê chuva no Brasil? Na primavera, no verão, no outono ou no inverno? Chuva? Todas. No Brasil chove toda hora, em qualquer estação, não importa. Em Israel chove metade do ano. E Israel só tem inverno e só tem verão. Então metade do ano tem chuva, outra metade não tem chuva. Então não é como o Brasil. Então a gente não tem como assimilar e entender por que, que eles valorizavam tanto o orvalho, que é o tema dessa manhã. E aí você vê nos relatos da Bíblia que Canaã não tem rio, não tem um Nilo em Canaã, e não tem um rio como no Egito, não tem um rio como na Mesopotâmia, que consiga irrigar, regar, trazer vida para a terra. Para você ter ideia, em questão de comparação, a terra de Canaã possui um único rio. Você lembra o nome desse rio? Jordão. Então Canaã tem o Rio Jordão, todo tímido com seus 200 quilômetros de comprimento, 200 quilômetros, enquanto o Rio Nilo está lá com seus 6.650 quilômetros. Dá para comparar Canaã com o Egito? Então o versículo 10 está certo, Canaã não é como o Egito.
A terra de Canaã, a terra para a qual eu estou levando vocês, não é como a terra do Egito. Então é por isso, meus irmãos, que as plantações de Canaã dependiam de chuva. Não eram abundantes, dependia de chuva. E a Bíblia faz muitas referências a reservatórios, poços, tanques, nascentes de água e pequenas fontes, porque eles eram fissurados e desesperados, porque durante a parte seca do ano, durante o verão, era isso ali a isso que eles recorriam e era isso que eles davam devida importância. Na tradição bíblica, a água ganha então aí estatuto simbólico de bênção e era guardada com esperança. Até aqui no Rio de Janeiro, até aqui no Brasil, quando estamos em época de poucas chuvas, quando estamos muitos dias sem chuvas e muito calor, qual é a nossa maior esperança? O que a gente espera? O que a gente pede a Deus e fica ansioso para chegar? Aqui no Rio de Janeiro é assim. E basta poucas semanas sem chuva. Em Canaã, eles passavam aproximadamente 6 meses, metade do ano sem chuva. Então, imagine como essa chuva era guardada, como essa chuva esperada, e era sinônimo de bênção para eles. Diante da escassez de água, eles tinham esses meios aí de guardar nos reservatórios os suprimentos. Esse gráfico eu copiei desses dois gráficos que estão na frente, coloquei a maior ali para que a gente consiga entender. A parte amarela é a parte que representa o verão em Canaã. É a parte que não chove. E ali a parte azulada, quando vai clareando para o azul, é a parte que representa o inverno, que acontecem as chuvas. Então, de abril a setembro é inverno, tem chuva. Tem a serôdia, a primeira chuva. Não, tem a temporã, que é a primeira. Tem a serôdia, que é a última chuva. E entre elas tem as chuvas recorrentes de inverno. Agora, durante toda a parte do ano, de abril a setembro, verão. De outubro a março era inverno. Durante outra parte do ano, que era de abril a setembro, não chovia. Calor, desesperador. Como que vai viver o povo de Israel sem chuvas? Então, nós temos aí a chuva temporã. A chuva temporã é a primeira chuva e ela faz brotar as sementes. As sementes, durante o verão, são plantadas no ventre da terra e eles aguardam, o povo aguarda as primeiras chuvas para as sementes serem despertadas e brotarem. Se essas chuvas não vierem, as sementes vão morrer no ventre da terra seca. Então, durante o verão, eles aguardavam a chuva para despertar a terra, para dar vida às sementes. E aí vinha a chuva temporã e fazia as sementes brotarem. Entre essa chuva temporã e a serôdia, as chuvas de inverno, precipitações regulares. E era uma bênção de Deus essas chuvas entre um período e outro, porque representava o crescimento das espigas, o crescimento dos brotos, e aí a primavera chegava e as chuvas começavam a parar. Mas antes de as chuvas pararem, Deus enviava a última chuva, que a Bíblia chama de serôdia. E a chuva serôdia serve para a multiplicação de frutos, serve para garantir que todas as plantações que cresceram vão dar seus frutos, vão frutificar. A espiga que cresceu durante o inverno começa a dar seus frutos. Se esse ciclo for interrompido, se faltar temporã, se faltar chuvas de inverno no meio, se faltar serôdia, se esse ciclo for interrompido, se vier poucas chuvas, é um problema sério, porque ele pode devastar um país. Ele pode causar uma grande seca, provocando carência e fome na população. E é isso que acontece em Canaã. Então, o Egito tinha o rio da vida, o rio Nilo. Já Canaã, se não chovesse, eles estavam enrolados. Então, no Egito dava para dar um jeitinho. Eles tinham ferramenta, eles tinham manejo, eles sabiam irrigar o solo. Em Canaã, não tem isso. Se não chover, já era. E é isso que esse trecho de Deuteronômio está falando. O que Deus levou o povo dele para uma terra tão problemática assim no seu clima e na sua temperatura? Por que Deus levou Israel para esse lugar? Seco, quente, baixa umidade, poeira, calor intenso, desesperador. Por que Deus conduziu o povo de Israel para Canaã? Porque junto com isso, ainda nesse versículo que nós lemos, Deus faz uma promessa. Eu vou enviar as chuvas do tempo certo. O que Deus estava querendo dizer? Em Canaã, você não faz nada pelas suas próprias forças, pela força do seu braço, não adianta o seu trabalho. Quem dá a vida, quem sustenta a vida na terra, sou eu. Eu é quem vou enviar as chuvas. Então Deus conduz Israel para um novo lugar, onde eles vão aprender, e aprender na marra, a depender de Deus. É isso que Deus faz. De um jeito estranho, do jeito que a gente não entende, ele leva Israel para outro lugar
para aprender a viver na dependência dele, enquanto no Egito não. Você vai regar com seus próprios pés, tem o rio Nilo lá, cada um por si conseguir resolver seu problema de colheitas, de alimentação. Agora em Canaã, não. Ele vai ensinar a amar o povo dele, a aprender dele. Deus age de maneiras assim, né, que a gente não entende muito bem. A comparação entre o Egito e Canaã serve para ilustrar a diferença entre o esforço humano e cuidado divino na fertilidade da terra. No Egito, a irrigação dependia do esforço, enquanto na terra prometida, Deus cuidava da fertilidade da terra através da chuva. Viver na dependência dele, aprender a depender dele, é isso que Deus faz com o seu povo. Às vezes ele coloca a gente em situações e que a gente tem que aprender a viver na dependência dele e confiar que ele vai enviar as suas chuvas no tempo certo e na medida certa. Albert Barnes traz uma frase para a gente, para ajudar a gente nessa comparação. Outro motivo de fidelidade é acrescentado: toda dependência da terra prometida de Deus, toda dependência da terra prometida de Deus por sua fertilidade. Essa riqueza não era como foi a do Egito, a recompensa da habilidade do trabalho humano, mas era, pelo contrário, o dom de Deus simples e inteiramente, o efeito das primeiras chuvas e das últimas chuvas enviadas por ele. O significado espiritual dessas e de muitas outras peculiaridades da terra prometida não deve ser negligenciado. Fala para o seu vizinho, não deve ser negligenciado. Nós precisamos entender isso, porque isso mexe com a nossa vida hoje e com o nosso relacionamento com Deus. Então, nós vimos aí que toda a vida do país depende de chuva, por causa desse clima desértico e dessas estações bem marcadas. É verão ou é inverno. Na Bíblia, Israel clama por chuva e Deus promete chuva, tamanha importância para a vida na terra. Se cai chuva na época apropriada e em quantidade suficiente, o solo irrigado produz frutas e colheitas abundantes. Caso contrário, está fadado à fome e à escassez. E essa estação seca também tem um perigo, traz um perigo. Muitos meses sem chuva, e a chuva é muito aguardada, e podemos nos perguntar aí, então, como é que as árvores, como é que a vegetação pode sobreviver nesse tempo de seca e estiagem? Como que as plantações, como que as vegetações, como é que a árvore e a vida da terra sobrevive 5 meses sem chuva? Como é que isso acontece? Como é essa dinâmica? Como é que Deus preserva a vida na terra? Como é que Deus preserva o solo umedecido? Como é que Deus preserva aí a vida das plantações, a irrigação? Não tem chuva. Você consegue entender que tem um problema aí? E a falta de chuva, a seca pode trazer uma questão de economia do país, de alimento e de sobrevivência. Alguém arrisca dizer, meu irmão, como é que tudo isso dá certo? Como é que nessa metade do ano seca, como é que a vida na terra consegue ter manutenção e sustento? Vamos ler junto. Quando não tem chuva, Deus envia o orvalho. Vamos ler em voz alta? Quando não tem chuva, Deus envia o orvalho. E isso para o povo de Israel era uma verdade que mexia com a vida deles e com a experiência deles no relacionamento deles com Deus. Nas épocas sem chuva, meu irmão, Deus envia o seu orvalho sobre a terra. Assim é com a gente também hoje em dia. O orvalho desempenhava um papel importante na umidade das terras e no desenvolvimento da vegetação durante os meses secos. Então, ele era essencial para a agricultura, essencial para a vida. Então, durante a época seca, os israelitas dependiam do orvalho, enquanto no inverno dependiam da chuva. Era crucial para a vegetação, era crucial para a agricultura. O clima de verão é muito seco. Se Deus não envia o orvalho, a terra fica bruta, fica uma terra dura, que não dá para plantar, não dá para colher, a vegetação morre. Quando não tem chuva, Deus envia o orvalho. O orvalho umedece a terra, o orvalho rega os pastos, o orvalho traz refrigério, sustenta a vida, ele dá manutenção à fertilidade do solo, ele traz segurança para as colheitas. O orvalho mantém a terra úmida e as sementes permanecem vivas no ventre da terra. O orvalho mexe até com a qualidade de vida do povo de Israel, mexe com a umidade do ar. Isso que o orvalho faz durante o período de verão. E eles assimilavam, eles entendiam, e essa verdade fazia parte da vida deles, do entendimento deles, do relacionamento de Deus com Deus. Porque eles percebiam, através do orvalho, na falta de chuvas, que Deus estava cuidando, Deus estava olhando para eles, Deus estava atento e Deus não tinha esquecido deles. Sem orvalho, a terra ficaria completamente ressecada
A camada superior do solo se transformaria em pó e seria levada pelo vento. Isso aí é um estudo que fizeram, tá? Do clima de Canaã. A terra se tornaria um deserto estéril, se não fosse pelo orvalho que cai ensopando o solo com a sua umidade. Assim, a chuva no inverno e o orvalho no verão, para sustentar a vida, são vitais, igualmente importantes. Agora, aqui no Brasil, fala a verdade, pode confessar, você dá importância para o orvalho? Você procura? Você percebe ele? Você olha para ele? Você está prestando atenção? No Brasil tem isso? Chove toda hora. A vegetação está aí, qualquer lugar que você vai, o Brasil é um país verde, não é um país marrom como aqueles países desérticos. Um clima tropical, chuva toda hora, e isso faz a gente desaperceber e ignorar completamente a existência desse fenômeno da natureza que é o orvalho. Durante a seca, as árvores se alimentam e se hidratam porque precisam de água para produzir o próprio alimento. E esse orvalho é vital para que as plantas e as árvores prevaleçam com vida e possam, no meio da seca, sobreviver. Isso eu estava estudando sobre Canaã. Quando eu li esse trecho aqui com essa informação, que o orvalho dá nutrientes para a própria planta sobreviver e fazer crescer os frutos dentro dela, eu lembrei de um vídeo que eu tinha visto no YouTube quando eu também estava estudando sobre esse assunto. E um rapaz no Brasil, em 2023, estava mostrando a importância do orvalho na plantação de milho. Eu falei, meu Deus, tudo a ver com o povo de Canaã. Mesmo que a gente não ligue para isso, os agricultores, quem trabalha com isso, está percebendo e está dando importância. Qual a nossa diferença para o povo de Canaã? O povo de Canaã era todo mundo agricultor, era todo mundo fazendeiro. Não tem 1 milhão de ocupações e profissões como nós temos hoje em dia. Então, Canaã, basicamente, a maior parte do povo, a grande maioria, lidava com a terra, com o cultivo, com o plantio e com colheita. Então, toda a nação entendia e percebia a importância do orvalho. Hoje em dia não tem isso. Mas os agricultores aqui no Brasil, hoje em dia, conseguem entender e perceber. Eu tenho um vídeo aqui, o som tá ok? Nós vamos ver, é rapidinho, 10 segundos, ele falando sobre o orvalho. Entre os eventos naturais, podemos destacar o orvalho, que é essa formação de água que fica sobre as folhas. E no caso do milho, devido à sua arquitetura, essa água acaba escorrendo pelo caule, ela chega até a raiz, o que auxilia no enchimento dos grãos. Então esse rapaz aí, que cultiva milho, está mostrando pra gente, olha que orvalho. Ele está descendo pela folha, chega até a raiz e fortalece os grãos de milho. Então essa realidade é percebida por quem mexe com terra, com agricultura, com plantio e com colheita. A gente não. Quem aqui é agricultor e fazendeiro? Então, essa mensagem é para você. Por isso que no começo da mensagem você errou todas as perguntas. Você só pensou em chuva? Então, para ter colheitas boas, frutos na terra, toda abundância, é necessário que venha chuva na época de chuva. E o orvalho para manter essas plantas durante o verão, para que tragam frutos. Então, o orvalho é fundamental, é vital, é necessário e o povo precisava dele. Eu tenho outro vídeo aqui, por quê? A gente fala de orvalho, a gente imagina uma coisa tão pequena, né? A gente nem vê, a gente nem percebe. Então, a gente comparando orvalho com chuva, a gente nem dá importância para o orvalho assim. Mas um rapaz do Canadá, é Jack Adelaide, o nome dele. Ele postou um vídeo em 2020. Ele tem uma plantação, um cultivo, e em cima desse cultivo ele colocou uma tela para proteger a sua plantação dos granizos. E de manhã, o orvalho que se acumula durante a noite naquela tela, ele usa para irrigar as plantas e o solo. E aí esse vídeo é importante porque ele mostra que não dá para desprezar o orvalho não, e o orvalho não é qualquer coisa. Ele joga uma pedra, o orvalho desce. Esse é o orvalho que estava acumulado nessa tenda que estava protegendo a plantação dele de granizos. Então, meus irmãos, não despreze o orvalho, fala para o seu vizinho aí. O povo de Israel não desprezava. O povo de Israel sabia da importância e por isso eles entendiam que era sinal de bênção de Deus. E eles pediam, eles clamavam, eles buscavam pelo orvalho, ainda, em alguns momentos ainda mais que a chuva.
porque o orvalho simbolizava que Deus estava presente até durante o período seco de verão, cuidando da terra, fertilizando a terra e umedecendo o solo. Meus irmãos, eu trago aqui também, como eu falei no começo da mensagem, a cultura judaica é a base da fé cristã. E até hoje em dia, a religião, os judeus da religião judaica, eles oram frequentemente, diligentemente, pela chuva e pelo orvalho. Ainda hoje, os judeus de Israel, os judeus espalhados pelo mundo, eles têm preces repetidas, como se fossem rezas, pela chuva e pelo orvalho. Eles pedem chuva, pedem orvalho, porque essa tradição atravessou o tempo e os acompanha até hoje. É uma tradição que nós perdemos. Aqui no Brasil, em 2025, a gente nem liga para o orvalho. E aí, os judeus, na Páscoa, a Páscoa acontece ali no início da primavera, na primeira manhã de Páscoa, eles fazem a oração do orvalho, é uma prática deles. Eles agradecem, pedem a bênção para que esse orvalho venha e traga todo tipo de abundância, prosperidade e frutificação ao seu tempo. É uma oração específica. Os judeus têm uma oração específica para pedir que Deus envie o orvalho dos céus. E durante o verão, os judeus não oram por chuva. Durante o verão, os judeus oram pelo orvalho. Durante o inverno, os judeus oram pela chuva. Porque eles trouxeram essa tradição, eles trouxeram esse costume desde os tempos bíblicos. Eu coloquei aqui que nós não praticamos, porque nossa religião não é sobre rezas e mantras. A Bíblia não nos obriga a manter orações por chuva e por orvalho, apesar de que muitas vezes a Bíblia aparece irmãos orando por chuva e por orvalho, e não é errado, não é pecado você orar por chuva e por orvalho, não tem problema. Nós não praticamos isso como um mantra, como uma reza. E os judeus, reconhecendo que Deus é o dono do mundo, domina o vento e as nuvens, faz chover quando e onde deseja, eles se voltam a ele através dessas preces. No início do inverno, pedem por chuva. Quando começa o verão, a oração muda. Eles pedem por orvalho. E existe até uma oração específica que ora pelos dois ao mesmo tempo. Senhor, manda chuva e manda orvalho. Manda chuva e manda orvalho. Isso não faz parte da nossa realidade, mas você já entendeu a importância dele. Logo você vai entender o que ele tem a ver com a sua vida hoje. Vamos ler alguns versículos aqui rapidamente, vou pedir para vocês lerem comigo, porque nós vamos destacar aqui que realmente o orvalho fazia parte da vida do povo de Israel, do povo de Canaã, e o orvalho realmente era importante, era considerado, era visto, era lembrado por todos eles naquela época. A igreja, Deuteronômio 32, 2. A chuva e o orvalho igual importância. Jó 38, 28. A chuva e o orvalho na mentalidade de Jó. Provérbios 3, 20. Gênesis 27, 28. Essa é a bênção de Isaac para Jacó. Jacó fingindo que era Esaú. E quando Esaú chega lá, e Jacó quer amaldiçoar Esaú, o que ele fala em Gênesis 27, 39? Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra. Será longe do orvalho que cai do alto. Então, o orvalho é bênção. A ausência do orvalho era maldição. E isso está aí na bênção de Isaac. Deuteronômio 33, 28. Ulisses Júnior não sabia, mas ele leu esse versículo no início do culto de hoje. Vamos lá, Salmo 133, 3. O orvalho é tão importante, faz parte da vida do povo, que eles até usam em questão de comparação. Olha, a união dos irmãos, a fraternidade dos irmãos, ele é como orvalho. Tamanha importância que era dada ao orvalho. Miqueias 5, 7. Orvalho. O orvalho do Senhor é aqui falando que a presença, a influência do povo de Deus tem que ser uma bênção e um refrigério para as nações,
como o orvalho faz ao refrescar e fertilizar a terra. Segundo Samuel 17:12, leiam aí, por favor. Meus irmãos, você viu que isso aqui é uma estratégia de guerra, né? Até para montar estratégias de guerra, esse povo lembra do orvalho. Até para na hora de montar, armar ataque a inimigo, esse povo está falando, o orvalho está na boca do povo. O orvalho, nós cairemos sobre eles tão facilmente como o orvalho cai sobre a terra. Então você vê que isso fazia parte da percepção deles e da vida deles. 1 Reis 17:1. Você vê que Elias aqui em 1 Reis, ele fala, não vai haver orvalho, ele fala primeiro do orvalho, e nem chuva. E eu estudando sobre isso vi um comentarista. Se Elias fala só não haverá chuva, ainda estava tudo bem. Porque o orvalho ia descer. Mas Elias fala, não vai ter orvalho nem chuva, aí deu ruim. O comentarista comentou sobre isso. Então, realmente, o orvalho, ao contrário da nossa vida e nossa percepção hoje, fazia parte da vida, fazia parte da cultura, fazia parte do relacionamento daquele povo ao perceber o cuidado de Deus sobre a vida deles. No Brasil, nós não levamos em conta orvalho porque temos abundância de chuva durante as 4 estações. Chove de manhã, chove de tarde, chove de noite. Por isso que o Brasil é um país tão verde. Mas isso não acontece em outras geografias. Você tem aquele problema que a gente sempre, brasileiro tem aquele problema, né? Corre para pegar roupa do varal. Choveu de repente. Um sol forte, de repente começa a chover. No outono começa a chover, na primavera começa a chover. O céu não está dando nem sinal de chuva. Às vezes chove de madrugada. Essa semana minha mãe acordou 3 horas da manhã porque ouviu barulho de trovoada e desceu para pegar roupa do varal. Por quê? No Brasil pode chover a qualquer momento. O Brasil não tem problema de correr para pegar roupa do varal. No Brasil tem esse problema de correr para pegar roupa do varal. Em Canaã não existe isso. Em Canaã você pode ver, de abril a setembro, pode botar roupa no varal, que é certo que não vai chover. Assim era em Canaã. Mas você vê como o Brasil é diferente, por isso que a gente está desprezando isso aí. A importância do orvalho não faz parte da nossa realidade. Nós não lhe damos a devida atenção. Mas, fora essa introdução, é aqui que eu quero chegar. Ele representa algo da parte de Deus para nossas vidas. Ele tem propósito e significado. E a partir daqui eu te desafio a olhar para a sua própria vida. Presta bastante atenção. Vou falar igual o Ulisses Júnior, presta atenção. Para nós hoje, para a nossa vida, aqui em Magé, 27 de abril de 2025, o orvalho representa o cuidado diário e a atenção constante de Deus. O milagre de receber todo dia, da parte dele, tudo que é necessário para a manutenção e para o sustento da nossa vida. O orvalho na Bíblia evoca a ideia de uma influência divina, suave, essencial e revigorante, que traz bênçãos, traz crescimento e traz sustento de maneira muitas vezes silenciosa, mas profundamente eficaz. As bênçãos de Deus, o sustento de Deus, vem de maneira, por muitas vezes, silenciosa e imperceptível, como é o orvalho. E em Oséias 14:5, o próprio Deus diz que fala que vai ser para a gente, para o seu povo, para o povo de Israel, algo que se estende a nós hoje: serei como orvalho. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro no Líbano. Em Oséias 14:5, Deus se apresenta como orvalho para Israel e para todos os que nele creem e confiam. Agora, se Deus é para nós como orvalho, como é que nós vamos vivenciar isso, experimentar disso, se nós nem, alguns aqui começaram o culto sem saber nem o que é orvalho? Se Deus é para nós, para o seu povo, como orvalho, como é que a gente adota isso, pratica isso na nossa vida, no nosso dia a dia, se nós estamos desprezando o orvalho? Estou aqui para responder. Por que nós desprezamos o orvalho? O orvalho talvez é tão despercebido na nossa vida quanto ele é quando cai durante a noite.
Isso é uma verdade. Para a gente é uma verdade. E aqui eu tenho algumas respostas. Por que que o orvalho é tão desprezado e por que que o orvalho não é percebido? E isso, a partir de agora, eu estou falando da minha vida, a partir de agora eu estou falando da sua vida, não estou falando mais do povo de Israel, não estou falando de Canaã e não estou falando dos tempos bíblicos, estou falando da gente. Em primeiro lugar, o orvalho vem durante a noite. O orvalho desce enquanto você dorme. Quando você acorda de manhã, a grama está molhada, as folhas estão com suas gotículas. Durante a noite, enquanto você dormia, o orvalho caiu. Todos estão dormindo. O Salmo 127, versículo 2 fala: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. No Egito era diferente. Muito esforço. Aqui em Canaã, enquanto o povo está dormindo, Deus envia o seu orvalho. Na Bíblia, à noite, a hora que cai o orvalho está associada a choro, está associada a lágrimas, está associada a momentos difíceis. É nessa hora que Deus vem ao nosso encontro para banhar nossa terra e a nossa vida com seu frescor. Deus nunca desampara seus filhos, aqueles que escolheram esperar nele. Se você está esperando uma chuva, a chuva ainda não veio, fique tranquilo, Deus está enviando seu orvalho. No tempo certo, a chuva vai chegar, a chuva vai vir. Ele está conosco sempre que os nossos recursos faltarem e as noites escuras da alma vierem. Ele vem como orvalho ao nosso socorro. O problema é que a gente não vê, o problema é que a gente não percebe, o problema é que a gente não está prestando atenção. E a gente acha que Deus se esqueceu, Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, que Deus não está cuidando, porque é como orvalho. Ele vem para Israel como orvalho. É silencioso. O orvalho, segundo lugar, não é visto enquanto desce. Mas ele desce, ele está lá. Alguém já viu chuva cair? Já viram? Alguém já viu o orvalho descer? O orvalho não é visto enquanto desce. Ele é diferente da chuva. Se você olhar, você não vê. Assim como você não vê o orvalho descendo, com os olhos naturais, com seus olhos naturais, você não vai contemplar Deus trabalhando. Se não for com os olhos da fé, você não vai ver Deus agindo no seu favor. Você não vê o orvalho descer, mas ele está presente. Você pode não estar vendo a ação de Deus na sua vida, você pode até estar achando que ele não está fazendo nada, mas ele está presente. Como orvalho, ele está lá. Deus também não é visto, mas ele está sempre conosco, está sempre cuidando de nós. Terceiro lugar, o orvalho não faz barulho. Se o orvalho fizesse barulho, minha mãe ia acordar todo dia para tirar a roupa do varal. Toda madrugada ela ia acordar. Alguém aqui já acordou de noite com barulho de chuva? Alguém aqui já acordou de noite com barulho de orvalho? O orvalho não faz barulho. Ele chega sem ser notado e sem ser percebido. Ele não vem acompanhado de trovões e relâmpagos como a chuva. Ele não faz barulho nos telhados. Ele vem de forma visível, a chuva vem de forma visível e a gente logo sabe que está chovendo. Mas o orvalho desce suavemente. Alguns costumam comparar o orvalho até a presença do Espírito Santo. Ele vem suavemente. É assim que Deus vem. Deus está trabalhando e a gente acha que não, porque ele não está fazendo barulho. Sem ser notado e sem ser percebido, ele está trabalhando, e isso é, repete comigo, todo dia. Muitos não estão notando, mas ele está trabalhando sem alarde, ele está trabalhando no silêncio. Quase nunca notado o orvalho, quase nunca percebido, ele é silencioso, mas ele é essencial. Também recebemos da parte de Deus tudo que é essencial para a nossa vida, e às vezes sem perceber e sem notar, porque ele vem como orvalho. Algumas bênçãos do orvalho para nós. O orvalho sempre vem. É durante todo o ano. Ele está sempre conosco, do começo até o final do ano, independente do momento, Deus está sempre presente. Deuteronômio 11, que nós lemos aqui, versículo 12, que está aí na lembrancinha que você ganhou no começo do culto. Está dizendo: os olhos do Senhor estão sobre vocês continuamente, desde o princípio até o fim do ano. É todo dia. Agora, chove todo dia? Ontem choveu? Hoje talvez também não chova. Não é todo dia que chove, mas todo dia tem orvalho. E Deus é como orvalho para o seu povo.
E é por isso que Deuteronômio está falando. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente. Deus está cuidando da terra do início ao fim do ano. Como que Deus está cuidando da terra do início ao fim do ano, se no começo da mensagem a gente viu que metade do ano não tem nem chuva? A Bíblia está mentindo? Contrariando a meteorologia de Canaã? Não, Deus está cuidando, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Mas durante metade do ano, ele se manifesta como orvalho. É assim que funciona. Existem chuvas contínuas, existem chuvas esporádicas de vez em quando, mas além dessas duas chuvas, existe o orvalho que todo dia está lá. E todo dia a terra é regada novamente por esse orvalho que não se vê. Isso nos ensina, o orvalho ensina para o povo de Deus dependência e ao mesmo tempo é uma garantia. Quando o povo olhava, acordava de manhã, durante o verão, durante o período seco da terra, olhava para a vegetação, já foi regado, está molhado. Olha as gotas de água nas plantas, nas flores. Deus está cuidando de mim. Era uma garantia para eles. Não importa a época, não importa a estação, as condições, não importa o lugar, você pode contar com Deus toda hora, todo dia, a todo momento. Nós somos sempre cuidados, nós somos sempre regados, nós somos sempre protegidos, mesmo se estivermos num deserto, atravessando um deserto. Enquanto eu estava essa mensagem, um pastor testemunhou de uma viagem que ele fez, que ele acampou aos arredores do Monte Sinai. E no deserto, quando ele acordou de manhã, ele viu a umidade do orvalho se misturando com a poeira do deserto. Mesmo no deserto, Deus está lá e ele cai como orvalho. Segunda bênção do orvalho, o orvalho vem do céu. Ele vem de Deus, ele é a fonte do nosso sustento, a fonte das nossas bênçãos. Não é autoajuda, você não pode ajudar a si mesmo. Não é como no Egito, não, é a ajuda do alto. Você vai depender das chuvas e Deus vai enviar as chuvas. E quando não tiver chuva, ele vai enviar o orvalho. É o tempo todo, do começo ao fim do ano. É uma certeza silenciosa. É uma segurança tranquila, calma. O orvalho não depende do nosso esforço. Ele está sempre disponível a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O orvalho é como a misericórdia do Senhor. Quando você acorda de manhã, ela já veio sobre sua vida. Ela está lá, se renova a cada dia. A chuva é importante, mas não podemos viver só de chuva. Existia um problema que se chovesse pouco, isso devastaria as plantações e causaria fome e seca na terra. E existia outro problema, se chovesse muito, alagaria as colheitas, alagaria as plantações e tudo morreria do mesmo jeito. Haveria inundações nas plantações. Então não pode chover nem pouco, não pode chover nem muito. A chuva é importante, mas ela não pode vir todo dia. Porque Deus envia suas chuvas no tempo certo, na medida certa. Nem mais e nem menos. A chuva, quando chega, ela vem na medida certa. Para a sua necessidade, para a necessidade da terra, para a necessidade do povo de Israel daquela época. Nós temos que confiar no orvalho, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. O orvalho é a misericórdia, é a graça, é o amor conosco. Sem a sua dose diária não podemos caminhar. Dependemos do orvalho, assim como o povo de Israel em Canaã dependia do orvalho. Os próximos 3 slides eu trouxe aqui apenas para leitura um devocional de Charles Spurgeon, falando sobre a percepção dele do orvalho. Vamos ler juntos aí. Eu vou ler e você acompanha. Aquilo que o orvalho representa para o reino da natureza, isso mesmo é o que representa a ação de Deus no reino da graça divina. Sem ele eu sou uma planta ressecada e árida. Eu enfraqueço, desfaleço e morro. Como estimulante, esse orvalho me refresca. Quando sou favorecido por recebê-lo, sinto-me feliz, animado, forte e elevado, não preciso de mais nada. Ele continua, que maravilhosa promessa é essa para mim? Os céus destilarão orvalho. Serei visitado pela graça diariamente. Não serei deixado passar por minha estiagem natural, pelo calor intenso do mundo ou pelos ventos ardentes das tentações de Satanás. Que nesse exato momento eu sinto o amável, tranquilo e suficiente orvalho do Senhor. Aquele que me faz de maneira semelhante à grama da campina, há de me tratar como faz a erva dos campos. Ele me refrescará dos céus. A erva verde não pode clamar por orvalho, assim como eu posso fazê-lo. Certamente o Senhor que visita as plantas que não oram,
atenderá o seu filho que clama. Então, para fazer uma síntese do que nós lemos nesse trecho da Bíblia, antes de fazer a aplicação para a sua vida, nós vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. A terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam suas sementes e depois tinham que regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é a terra de montes e vales. Vai depender da chuva, que bebe água da chuva dos céus. É a terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem, e aí está falando de relacionamento, os meus mandamentos que lhe ordeno, amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e o servir de todo o coração e toda a alma, no devido tempo. Isso é uma palavra para a sua vida e para a minha vida. Eu darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham seu cereal, o vinho e o azeite. Agora eu vou fazer algumas aplicações antes de encerrar a mensagem. E vai falar sobre nossas vidas. 3 aplicações que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Vou pedir licença de vocês para beber água. Não se trata de ver o orvalho, porque o orvalho você nunca vai ver. A não ser que você se aproxime bastante da vegetação logo na primeira hora do dia e você vai ver a relva, a plantação, as folhas, as flores regadas por Deus. Mas o orvalho não se trata de ver, se trata de perceber. E perceber o orvalho é um desafio diário da nossa vida hoje. Porque o povo de Israel via com os olhos naturais. Hoje nós precisamos ver com os olhos espirituais esse orvalho. Não se trata de ver, se trata de perceber. É um exercício que tem que ser feito diariamente. Deus está cuidando de mim. Deus está mandando orvalho. Deus está sustentando a minha vida. Deus está cuidando dos meus. Deus está mandando alimentação para a minha despensa. Deus me fez voltar do meu trabalho em segurança. Meus filhos estão todos guardados. Toda a minha família retornou para casa hoje. Tem alimento nas dispensas. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir. O orvalho se manifesta a nós de diversas maneiras e na vida de cada um é de maneira diferente. Eu não sei como o orvalho se manifesta na vida do Pablo todo dia, na vida da Alcione. Eu não sei. Não se trata de ver, se trata de perceber. Isso é um exercício que você tem que fazer diariamente. E isso vai gerar em você uma vida de contentamento e de satisfação. Você perceber e experimentar diariamente o cuidado de Deus, o sustento de Deus, a provisão de Deus e a bênção de Deus na sua vida, quando você começar a enxergar que cada dia é um milagre, mesmo aqueles que vivem esperando por um milagre, que começam a perceber, entender, enxergar que cada dia, todo dia é um milagre, a vida fica diferente. Uma vida de contentamento, de alegria, de satisfação. E é verdade, meu irmão, que nossa vida parece muito comum, nossos dias parecem ser todos iguais. Isso pode gerar em nós desânimo. Não tem grandes coisas acontecendo, não tem barulho, não tem chuva, não está chegando o que eu quero, o que eu pedi, o que eu estou buscando, o que eu estou esperando. Inclusive eu estou preocupado, estou com medo da chuva não chegar nunca. Nessa não é a vida que Deus preparou para você, uma vida de tristeza, de ansiedade, de preocupação, de desespero. É uma vida de contentamento e de satisfação, mas para isso você precisa enxergar o orvalho. Você precisa perceber o orvalho. Coisas sutis, a ação de Deus sutil, coisas sublimes que não podemos deixar de observar, não podemos deixar de enxergar. Não é porque a chuva já caiu uma vez na nossa vida, não é porque já vivemos uma enxurrada de chuva, e nem porque estamos esperando a próxima chuva que nós vamos deixar de observar esse cuidado, essa misericórdia de Deus. O medo de quem planta e espera colher, o medo de a chuva não vir. Que vida pesada é essa, meus irmãos? Imagina se o povo de Israel passa o verão inteiro com medo da chuva não chegar, com medo de Deus ser esquecido, acreditando que Deus não está olhando, não está percebendo, não está vendo, não está ouvindo, que Deus não está ligando para você, que Deus esqueceu de você. Que vida pesada é essa? Não é essa vida que nós devemos ter, não é essa vida abundante que Deus nos chamou para ter, porque quando não tem chuva, Deus envia o seu orvalho, e é isso que nós temos que perceber, observar diariamente. Sobre esse orvalho, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei da minha avó. Minha tia está aí, meus primos estão aí. Você vai
Eles podem comprovar o que eu disse. Todo dia de manhã, quando eu saía para trabalhar, minha avó estava regando as plantas dela e cantando uma música religiosamente todo dia. Quem fez as lindas flores, bem sei que não fui eu. Quem fez as lindas flores foi nosso Pai do céu. Eu lembrei. A vida dela era muito simples. Vida muito comum. Vida simples. Tinha nada. Nunca fez grandes viagens. Nunca viu a beleza que tem no mundo. Nunca desfrutou de coisas extraordinárias, grandiosas. Todo dia de manhã. Quem fez as lindas flores não fui eu, foi meu Deus do céu. Todo dia de manhã. Eu lembrei dela. Ela via a mão de Deus e a ação de Deus, o cuidado de Deus. Olha meu Deus aí. Ela acordava, começava o dia louvando a Deus. Minha avó, eu lembrei. Minha avó via o orvalho, eu não vi. Minha avó percebia o orvalho, enxergava o orvalho. Que vida de alegria. Quem conheceu? Tinha mulher mais feliz e mais alegre que ela? Não tinha. Eu nunca conheci mulher feliz igual ela, alegre igual ela e contente e satisfeita com a vida. Nunca conheci. Todo dia de manhã, mesmo que ela ficasse presa dentro de casa com suas dores, com seus problemas, mesmo que ela não fosse para lugar nenhum, ela se alegrava em desfrutar da sua família, de falar de Deus para as pessoas e de cuidar das plantinhas dela. E ela cuidando das plantinhas dela, quem fez as lindas flores, bem sei que não fui eu, quem fez as lindas flores foi meu Pai do céu. A vida de quem enxerga o orvalho é diferente. É diferente. É outra experiência. É outra maneira de viver. Aqui quero trazer uma palavra também que chamou minha atenção. Para você que está esperando uma chuva. Muitos de nós estão esperando uma chuva. Eu estou esperando uma chuva. Aqui reunido conosco tem muitos que estão aguardando há muito tempo uma chuva. Uma chuva específica, um milagre específico, uma bênção específica. E tem dia que a espera é tão longa que você acha que ela nunca vai chegar. E aí você trabalha, você planta, você semeia, você cultiva, você ora, você espera, a chuva não vem. E o pior, aqueles que esperam chuva estão escutando outras histórias. Porque a chuva está chegando na vida de muita gente. Mas na minha não chega. Tem muita gente conseguindo o emprego dos sonhos e o meu não chega nunca. Olha quanta gente engravidando e eu. O problema de quem espera a chuva é que está ouvindo histórias que Deus está mandando chuva na vida de outras pessoas. Deus está mandando chuva. Deus já enviou, tem relatos. Deus prometeu que vai enviar. Ele prometeu. Mas é difícil, né? Na teoria é fácil. Mas na vida real é difícil. Queria dizer eu que o povo de Israel vivia o verão inteiro cantando, dançando e sorrindo. Queria eu dizer que o povo de Israel não tinha medo de a chuva não cair. Queria eu dizer, mas seria uma mentira. Deus levou o povo de Israel para Canaã. E aquela geração que eram chamada os netos do Êxodo, não era a geração que saiu do Egito. Saiu uma geração do Egito, depois teve outra geração na peregrinação e que conquistou a terra. Agora, os que estão vivendo em Canaã, na terra prometida, é a terceira geração, são os netos do Êxodo. Preste atenção nas histórias que eles estavam ouvindo. O meu Deus enviou 10 pragas para o Egito. Meu Deus abriu o mar vermelho. Meu Deus fez parar o céu no sol. Meu Deus abriu a terra e engoliu centenas de homens.
Deus fez coisas incríveis, grandiosas, extraordinárias. Essa geração ouviu muitas histórias de coisas grandiosas, extraordinárias, incríveis que Deus fez. E agora a vida deles estava resumida a perceber a ação de Deus, a mão de Deus e o cuidado de Deus no orvalho que cai de noite. Assim também é com a gente. Nós vivemos esse desafio, né? Nós estamos ouvindo muitas histórias de coisas grandiosas e extraordinárias que Deus fez. Mas a nossa dinâmica de vida, de relacionamento com Deus, é todo dia enxergar o orvalho. Perceber o pequeno, o sutil. Se a chuva não viesse, as sementes ficavam aguardando secas no ventre da terra e morreriam. Há quanto tempo você semeou, creu, trabalhou, investiu? E, sinceramente, nós estamos vivendo um período tão seco, um verão, parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus não está lembrando de você e está tudo perdido. E a sua semente está lá, aguardando a chuva chegar. A sua semente está lá. Mas nós aprendemos aqui hoje, como promessa que nós lemos em Deuteronômio, no tempo certo e na medida certa, a chuva vai chegar. Mas enquanto a chuva não vem, você tem que viver alegre, contente, sorrindo, cheio de gratidão e louvando a Deus, porque Deus está mandando seu orvalho todo dia e está cuidando todo dia e sustentando você e a sua vida. Tudo que você precisa, Ele está enviando diariamente para a sua vida. Mas é um desafio. Enxergar o orvalho enquanto você já está esperando a chuva tem muito tempo. Enquanto você está ouvindo muitas histórias sobre esse Deus que manda a chuva. É muito difícil. Deus fala que aquele que enviou seu próprio filho para morrer por nós, esse não daria também com ele todas as coisas? Você sabe onde está essa passagem? Romanos 8, 27. Vamos ler em voz alta todos juntos? 8:32, em voz alta, todos juntos, por favor. Eu quero encerrar dizendo, meu irmão, que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio na sua vida. O povo de Israel, qual geração de Israel viveu a maior bênção de Deus? A geração do Egito? Foi a geração que peregrinou no deserto? Ou foi a geração que estava estabelecida na terra prometida, vivendo a promessa e desfrutando do cuidado de Deus todos os dias através do orvalho durante o verão e da chuva nas estações de chuva? O povo de Canaã teve a maior experiência com Deus que os seus antepassados jamais tiveram. Moisés não teve essa experiência. Abraão não teve essa experiência. Peregrinos. Agora a terra prometida é Canaã, pertencia a eles. Deus tinha entregado a terra. Era o clímax, era a grande promessa da antiga aliança. Eu vou te dar essa terra, e agora eles estão vivendo nessa terra que foi prometida por Deus. A maior bênção nós já recebemos. A maior bênção que eles receberam foi o êxodo, foi a libertação do Egito. E a maior bênção para nossas vidas foi a nossa libertação das garras do mal, do inimigo, do pecado. Isso aconteceu na cruz. Deus mandou seu filho, Deus matou seu filho por nós. Então, o melhor de Deus que poderia vir sobre sua vida, ele já aconteceu. Assim como Israel não reclamava do orvalho, não desprezava o orvalho, porque sabia, a maior bênção é a bênção que a minha geração está vivendo, porque eu fui liberto do Egito, eu fui liberto da opressão, do poder do faraó. Agora eu vivo em comunhão com meu Deus através da minha terra. É a melhor vida para se desejar viver. É a vida que todos os antepassados esperavam com esperança e buscavam habitar na terra da promessa. A maior bênção já tinha acontecido e na nossa vida também a maior bênção já aconteceu. O que resta a nós hoje? Desfrutar da companhia de Deus, da presença de Deus, que se manifesta a nós com seu cuidado diário. E é isso que Deus reserva para nós. Por isso que o tema dessa mensagem, a chuva e o orvalho.
A chuva é importante, nós precisamos de chuva, e se Deus prometeu a chuva para sua vida, ela vem. Mas não tem chuva todo dia. O orvalho tem todo dia, do começo ao fim do ano. Os olhos do Senhor estão sobre você continuamente, do começo ao fim do ano. Se você está esperando uma chuva, meu irmão, faça o exercício de olhar para o orvalho. Sua vida vai ser diferente. E você que não está esperando nenhuma chuva, você precisa também fazer o mesmo desafio, o mesmo exercício e encarar o mesmo desafio. Olhar para o orvalho. Antes de encerrarmos, quando eu estava estudando esse tema, lembrei de uma canção do Projeto Sola, baseada no Salmo 126. E nós vamos cantar apenas o refrão dela, para você acompanhar com a gente e logo depois cantar junto. Porque ele fala assim: se sair a semear, quando você sair para os seus afazeres, para a sua vida diária, para o seu cotidiano, para a sua rotina, para mais uma segunda-feira no trabalho, e você estiver vivendo um momento difícil, a noite escura da alma, se as lágrimas do seu rosto não pararem de cair, o que renova a sua esperança, o que te dá alegria, é lembrar que o melhor de Deus já veio. É lembrar do sacrifício, do que Jesus fez na cruz por você. Lembrar do que você recebeu dele, vida eterna, libertação do pecado, liberto do poder da opressão do diabo, do inimigo. Você não está mais num tremendal de lama. Você não está mais na garra do diabo. Você lembra quem te libertou, assim como o povo do Êxodo. É a alegria que te fará voltar a sonhar. É isso que eu queria com esse refrão. Dizer aos irmãos, que vocês dissessem uns aos outros, que vocês dissessem para si mesmo. Se sair a semear e as lágrimas do seu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou. É a alegria que o fará voltar a sonhar. Deus da chuva e do orvalho.